Abrimos as nossas Bíblias no Salmo 77. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Diz a palavra do Senhor: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não tornará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica-nos na palavra do Senhor. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento para transmitir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor para a edificação da Tua igreja. Dá-me fidelidade à Tua palavra e que o Espírito Santo do Senhor possa derramar sobre nós graça abundante. Fala conosco, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. No trabalho que eu faço hoje, como capelão hospitalar, ele sofreu no ano 2000 uma certa influência de uma criança que eu fui visitar quando eu era evangelista, lá no Conjunto Veracruz 1, na saída para Trindade. Esse menino se chamava Lucas, tinha 12 anos e enfrentava uma leucemia. Entre muitos assuntos que nós conversamos, depois de um determinado tempo, ele me falou de uma preocupação que ele tinha. Eu disse: João, eu posso perguntar para Deus por que uma criança como eu passa por um sofrimento como este? Ele tinha uma preocupação de não pecar contra Deus, fazendo perguntas. E eu disse naquela oportunidade, há 21 anos, disse: Lucas, pode. Se tem alguém que você pode abrir o seu coração e fazer as suas perguntas, as suas queixas, os seus questionamentos, esse é Deus. Pode fazer. Abra o seu coração com Ele, fale das suas dores, dos seus medos, das suas dúvidas. Pode escancarar o coração perante Deus. Isso porque nem sempre, quando nós vamos compartilhar com alguém, nós somos compreendidos. E volta e meia, quando nós falamos das nossas dores, sempre aparecem alguns chavões. As pessoas dizem para nós: olha, você não pode perguntar para Deus por quê. Você pode perguntar para quê, com que propósito. Só que quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós não encontramos para quê. Nós não encontramos, mas nós encontramos de Êxodo, quando Moisés levanta o primeiro para quê, até o Apocalipse, quando João tem a visão das almas debaixo do altar que estão questionando, perguntando: Senhor, até quando? Até quando? O Senhor não vinga o nosso sangue daqueles que estão lá sobre a terra. E é dado a eles calma, diz: olha, esperem, outros ainda virão, o número ainda não se completou. Então eu disse: pode falar com Deus, pode abrir o coração diante dele. Mas aí
depois de um tempo, eu disse: olha, quanto aos porquês, eu tenho algo a te dizer. Primeiro deles, há alguns porquês que são respondidos imediatamente. Você pergunta e na sequência vem a resposta. Há outros porquês que eles só terão respostas a médio e longo prazo. Quem sabe quando você está lá adiante, depois de décadas, você olha para trás e diz: hoje eu consigo entender. Pelo menos em parte eu consigo entender, porque eu passei por aquela situação, porque Deus permitiu aquilo na minha vida. E há outros porquês que nunca terão respostas. Há porquês que nunca terão resposta. Nem quando nós estivermos na presença de Deus, essas perguntas não serão respondidas. Sabe por quê? Porque lá não haverá perguntas. Ninguém vai levar uma caderneta com algumas anotações, com as suas dúvidas, para perguntar para Deus: Senhor, agora eu quero esclarecimento de algumas coisas. Não, será tão maravilhoso, e tudo o que nós passamos aqui fica esquecido, isso faz parte do passado. Então algumas, eu disse: olha, Lucas, não se perca pelo caminho dos porquês, tem um limite. Algumas respostas virão imediato, outras a longo, médio, longo prazo, e outras não terão resposta. São mistérios de Deus que Ele guarda para si e não é revelado a nós. Não é revelado a nós. Algumas, com certeza, nós conseguimos. Pouco tempo no meu trabalho, faz parte também no meu trabalho de capelania, cortar o cabelo das crianças na pediatria, quando o cabelo começa a cair por causa da quimioterapia. E num determinado dia eu rapei a cabeça de uma criança de 2 anos. E a mãe, com aquela criança no colo, molhava a cabeça daquela criança com lágrimas. Como uma mãe dessa não pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, por quê? O Senhor me dá um filho e com 2 anos ele tem que estar enfrentando uma situação dessa? Como uma mãe dessa tem que segurar dentro de si, além da dor de ver o filho passando por aquela situação, tão pequeno ainda, não poder perguntar para Deus: por quê? Até quando? Até quando? Até quando? O texto que nós lemos, os versículos que nós lemos, fazem parte de um grupo de salmos, um bloco de salmos na Bíblia que são chamados de salmos de lamentação. O escritor deste salmo foi Asaf, um músico em Israel. E nestes salmos, nem sempre é revelado a nós a circunstância que envolvia o salmista naquele momento que ele compôs o salmo. Esse Salmo 77 é um deles. Não sabemos ao certo o que Asaf estava passando, a circunstância, o acontecimento. E por isso, é até mais fácil para nós nos identificarmos também, mais ainda, com Asaf e com este salmo. Nestes salmos de lamentos, os salmistas, falam das suas angústias, das suas dores, eles se queixam, eles se derramam literalmente diante de Deus. O momento em que nós vivemos, talvez como em nenhum outro, tenha provocado tantos porquês em toda a história da humanidade. Eu creio que em momento algum se compara a esse momento que nós vivemos. São inúmeros os porquês que são levantados, os questionamentos diante de Deus. É muita dor, muito sofrimento, muitas mortes e pior, mortes sem o direito mínimo de despedidas. São familiares, amigos, irmãos na fé que literalmente desaparecem do nosso convívio sem o direito ao menos de serem velados. Eles desaparecem. O familiar sai de casa, vai para o hospital, não podemos ir lá.
E de lá ele vai embora. De lá ele vai embora. De lá, literalmente, ele desaparece. É importante nós pensarmos que o luto tem degraus que precisam ser subidos um por um. Quando pulamos alguns deles, certamente isso irá fazer falta no processo de restauração do luto. O luto precisa de ir degrau por degrau. Ele tem etapas que, se são saltadas, só Deus sabe o resultado de tudo. E neste momento, nós como igreja temos um grande desafio: acolher esses irmãos, essas irmãs, essas famílias, esses amigos que perderam seus queridos e não puderam nem despedir deles. É um grande desafio para nós, olhar para a nossa comunidade, olhar para a vida de cada uma das ovelhas, cada uma delas, as suas dores, as suas angústias, as suas feridas, e auxiliá-las de maneira toda especial. Em todos os momentos da vida, a palavra de Deus traz para nós conforto, paz, esperança, aquela esperança que nós precisamos para sobreviver, principalmente em momentos como esse. Através da Bíblia, a revelação de Deus para nós, é possível enxergarmos parte do que Deus tem preparado para os seus eleitos, o seu plano de redenção. Algo que vai muito além deste mundo caído em pecado que nós vivemos, esse literalmente vale de lágrimas. Deus tem algo muito além disso aqui. Um podcast que eu participei com o pastor Erle, ele me perguntou: João, como é que é lá no hospital alguém que tem Cristo como Senhor e Salvador e alguém que não tem? Eu disse: é muito diferente. A reação é muito diferente. Aqueles que não têm uma expectativa, uma esperança além de tudo isso aqui, todo este mundo caído, é um salto no escuro. Eles não sabem para onde vão. Por isso alguém diz assim: onde estiver o fulano ou ciclano. Nós sabemos para onde eles vão. Nós sabemos, os nossos queridos, aqueles que morreram em Cristo, onde estão. Eu sei onde os meus avós estão. Eu sei, pela palavra de Deus, onde meus pais estão. Mas aqueles que não têm essa expectativa, é complicado. E o Apocalipse, a visão que João tem, a cortina se abre para que tivesse uma visão de que Deus tem reservado em relação à sua justiça, em relação a um mundo novo que Deus tem preparado para os seus, e envia a igreja para consolá-la no momento de perseguição. É de suma importância, em momentos de angústia e dor, momentos de escuridão da alma, que nós possamos desabafar com alguém a nossa dor. Eu, um dia, quando fui visitar ou acompanhar o pastor Wilson Tomé no setor de quimioterapia, aquela sala imensa, várias cadeiras, pessoas ali somente de corpo presente, a mente estava longe, e Deus falou ao meu coração: comece um trabalho aqui. E nós temos um trabalho na capelania, trabalho dos banquinhos. Eu comprei 2 banquinhos e nós vamos em duplas de 2, todos os dias, para conversar com os pacientes. Nós nos assentamos à frente deles e vamos conversar, deixar que eles desabafem, que eles chorem. A família não aguenta muitas vezes ouvir mais, não tem paciência com eles. O médico atende só ali naquela questão profissional e não tem muitas vezes ouvido para ouvi-los. E aí nós nos assentamos ali. E como é gostoso. Um dia eu me assentei, a primeira vez que eu fui ali fazer uma experiência, eu me assentei à frente de uma senhora já idosa. E depois de um tempo de bate-papo, a enfermeira chegou e disse: Dona fulana, acabou a quimioterapia.
E ela disse assim: eu nem vi. Eu disse: é isso, é isso, é isso que eu preciso fazer, é isso que Deus quer que nós façamos. E ali eles desabafam, ali eles falam das suas dores. É nesse momento de sombra ou de vale da sombra da morte que Deus vem em nosso socorro de maneira especial através dos salmos de lamento. Os salmos de lamento são socorros de Deus para nós podermos verbalizar a nossa dor. Dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu não suporto mais. Ele sabe que a gente vai suportar, mas é o nosso grito de dor. A gente diz: Senhor, até quando? O Senhor se esqueceu de mim. A gente sabe que Ele não esquece. A gente já passou por outras experiências, mas naquele momento é o nosso sentimento. O salmista chega a dizer: é a minha angústia. Deus não deixou de ser misericordioso, o braço de Deus não se encolheu, continua estendido, forte para socorrer, mas é a minha angústia, é a minha angústia. Salmos de lamento vêm, é Deus vindo ao nosso socorro, para a gente poder perguntar para Deus: Senhor, por quê? Poder inclusive dizer para Deus: Senhor, eu estou com raiva do Senhor, eu estou irado com o Senhor, eu estou revoltado com o Senhor. Ele entende as nossas dores, Ele entende os nossos gritos de dor, e só quem passou ou quem está passando sabe o que eu estou dizendo. Nesses salmos, os salmistas literalmente rasgam seus corações diante do Senhor. Parte do curso que eu estou fazendo em São Paulo, de capelania, salvo engano, no ano 2018, eu estive num congresso sobre espiritualidade e saúde mental, e lá o reverendo Alberto Lima, que é um dos pastores da igreja presbiteriana de Pinheiros, projetou algo lá sobre os salmos, e eu fotografei e guardo nos meus arquivos. E nesses slides, o reverendo Alberto dizia o seguinte: o livro dos Salmos nos pegam pela mão e nos convidam a lançar sobre Deus as nossas dores, as nossas tristezas, sofrimentos, angústias e ansiedades. Os salmos não somente nos ajudam a articular e entender o que sentimos, mas também nos encorajam a lutar. E ainda mais ele diz: além disso, os salmos nos dão palavras para vocalizar nossas lutas desesperadas com o Senhor. O salmo nos dá palavra, nos dá palavras. Eu não preciso temer na minha dor, além do peso da dor, segurar também essa barra de não poder falar. Além do que, nós sabemos que Deus, Ele é onisciente, eu não preciso verbalizar, Ele sabe. Eu posso fingir para o meu irmão, para o meu familiar, eu posso dizer que está tudo bem, mas Deus sabe que não. Ele conhece o meu coração, Ele sabe que meu coração muitas vezes está sangrando de dor, Ele sabe disso. Ainda o reverendo Alberto continua dizendo o seguinte: os salmistas sentiram e expressaram publicamente uma variedade de emoções, indo de mágoa a fúria, de desejo de vingança a desprezo contra Deus. E é impressionante quando a gente vai para a Bíblia e vê a maneira como alguns homens e mulheres de Deus abriram o coração, a gente fica meio assustado. A maneira como Jó fala com Deus, a gente assusta. Mas é ali, de maneira especial nesses salmos de lamento, que eles nos dão palavras para vocalizar as nossas lutas. É confortante ainda, concluindo, ele diz: é confortante saber que não estamos sozinhos quando sofremos com solidão, ardemos de raiva e trememos de medo. Alguém antes de nós
encarou estas emoções e, em meio ao conflito, aprenderam a amar a Deus. Em meio ao conflito. Em meio ao conflito. Alguém antes de nós encarou essas emoções que nós sentimos. E em meio ao conflito, aprenderam a amar a Deus. Por isso Jó termina, o livro de Jó termina depois dele passar por tudo que ele passou. Ele termina dizendo: eu te conhecia só de ouvir. A minha experiência contigo era uma experiência rasa, superficial, mas agora os meus olhos te veem. E eu me abomino no pó e na cinza. Me abomino no pó e na cinza. Pensando nisso, eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos sobre o tema como agir em momentos de angústia. Asaf nos ensina, através desse salmo, como agir em momentos de angústia. Aquele momento que eu não sei o que fazer, eu não vejo saída, eu não vejo solução, não há socorro humanamente falando. Como agir em momentos de angústia? Em primeiro lugar, versos 1 e 2 do Salmo 77 nos ensina que em momentos de angústia nós devemos clamar a Deus por socorro. O salmista diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Clamar a Deus por socorro. E o Salmo 46 diz que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Salmo 121, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. E este Senhor, de onde veio o meu socorro? É o Criador, é aquele que fez os céus e a terra. Salmo 142, versos 1 e 2, na sua parte A, o salmista diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Exponho, torno visível, claro, abro meu peito e mostro para o Senhor. Como agir em momentos de angústia? Clamar ao Senhor por socorro. Segundo lugar, o Salmo nos ensina que quando nós estamos vivendo momentos de angústia, algo que nos resgata, que nos traz de volta, é relembrar as bênçãos passadas. Lembrar de momentos difíceis que nós passamos, como Deus agiu, como Ele nos tirou daquela situação, como Ele abençoou a nossa vida, como Ele cuidou de nós. Dos versos 3 ao verso 10, o salmista lembra do passado, e esse relembrar as bênçãos do passado, ele levanta alguns questionamentos. E ele começa a fazer perguntas. Ele diz: o Senhor cessou a sua graça? Caducou a sua promessa? Esqueceu Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá reprimido as suas misericórdias? É claro que não. Claro que não. É como mesmo Asaf, quando começa a olhar assim horizontalmente e quase cai, ele diz: por pouco me resvalaram os pés, porque eu comecei a observar muito ao redor, esqueci de olhar para cima. E ele fica intrigado com a prosperidade dos maus, daqueles que não passam por tribulações, não passam por angústias. Até que ele entra no santuário, e ali ele cai em si, e diz: eu era como irracional. Estava pensando como irracional. E aí ele vai entender o fim de um e o fim de outro, e diz: o Senhor coloca
o ímpio em lugares escorregadios. Lugares escorregadios. No mesmo momento que estão em pé, eles caem e desaparecem. Relembrar as bênçãos do passado. Há um pensamento que diz relembrar o passado é sofrer duas vezes. Mas aqui no versículo 5, Asaf contraria essa ideia. Porque o que traz Asaf a sensatez, que o leva a refletir sobre o Deus que agiu, que age, que agirá, foi justamente relembrar o passado. Por isso no Salmo 37, 25, o salmista diz: fui moço e agora sou um homem experiente, agora sou velho. Porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso nós cantamos no hino 63, conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez, faz e fará. É quando nós começamos a contar, a relembrar nas coisas mínimas a ação poderosa e sobrenatural de Deus, é que nós somos trazidos de volta à tona para respirar. Relembrar as bênçãos. Em terceiro e último lugar, como agir em tempos, em momentos de tempestade, é refletirmos sobre quem é Deus. Quem é Deus? O salmista, a partir do verso 11, ele começa a pensar em quem é Deus, e ele chega à seguinte conclusão. Primeiro ele diz no verso 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Verso 13 ele diz, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Quem é Deus? Esse Deus que a Bíblia diz que ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esse era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaque, era o Deus de Jacó, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. É esse Deus. Quando eu paro para refletir sobre isso, quando eu tiro os olhos do horizonte e olho para cima, tudo muda. A situação começa a clarear, nós começamos a voltar à vida novamente. Asaf tira o foco da sua vida, das suas angústias e foca em Deus. Os seus grandes feitos em relação a Israel, versículo 11 e 12. Quem é Deus, versículos 13 e 14. E conclui relembrando a maneira sobrenatural como Deus livrou o seu povo do cativeiro do Egito, com mão forte, de maneira sobrenatural. Concluindo, quero pensar com os irmãos sobre 3 questões importantíssimas. A primeira delas, o fato de sermos servos e servas de Deus não é imunizante contra as angústias da vida. Pensando no momento de imunização, a fé em Deus, o compromisso com Ele, o fato de sermos servos ou serva de Deus, não é imunizante. A Bíblia nos alerta, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo lugar, Deus foi, é e sempre será um socorro bem presente nas tribulações. Ele socorreu os seus servos no passado, socorre os seus servos no presente e socorrerá até que Cristo volte. Diante de Deus, em momentos de dores e angústias, além de clamarmos por socorro, nós temos com santo temor e reverência que lhe é devida, o privilégio de rasgarmos os nossos corações diante dele. Fazer como Jeremias no capítulo 12, quando ele chega na presença de Deus e diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas eu vou levantar alguns questionamentos.
Porque o Senhor plantou os ímpios, vejam, o Senhor plantou. Eles crescem, aprofundam as suas raízes, não enfrentam determinadas crises. Tem o Senhor nos lábios, mais longe do coração. E Deus responde a oração de Jeremias. O clamor, e diz assim: Jeremias, se você se cansa com aqueles que vão a pé, como você vai fazer para acompanhar aqueles que vão a cavalo? Se você não se sente tranquilo em terra de paz, como você vai fazer nas Campinas do Jordão? As Campinas do Jordão era uma região da Palestina habitada por feras, por animais ferozes. Ele dizia: quando você estiver nas Campinas do Jordão, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Nós devemos crer que Deus não somente entende os nossos gritos de dor, como também trata nossas angústias, transformando queixas e lamentos em louvor e adoração. É isso que Ele faz. Ele entende pacientemente, Ele cuida das nossas feridas e transforma nossas queixas, os nossos lamentos, em louvor e adoração. E em meio a um momento de tantas más notícias, a grande notícia é que Jesus Cristo é a única esperança para este mundo caído. É a única esperança. A esperança não está na vacina. A esperança não está nas soluções humanas. Eles podem resolver uma questão de momento, mas depois voltam outras e outras e outras. E cada dia são acentuadas, cada dia elas vêm mais fortes. Jesus Cristo é a única esperança para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo como Senhor e Salvador. Além do cuidado especial de Deus, tem a promessa infalível de uma vida eterna onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte. Onde nós mais não nos despediremos uns dos outros. Esse é o lugar que Deus tem preparado para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. E esta é a grande notícia, essa é a boa nova, em momento de tanta dor, de tanta má notícia, de tanto sofrimento. Nós vamos cantar um hino agora, que fala sobre isso. Diz: não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti, de mim, da nossa família, de todos nós.